Pronto, pessoal, voltamos para continuar essa segunda parte, né, do tema de hoje. Qual é o tema que a gente tá falando aí, pessoal? Qual foi? Lembra ou não? Eu tenho uma pesca aqui. Uma pesca. Então, o que é a integridade espiritual, tá? Então, o que é que a gente viu, pessoal, na primeira parte, né? O que é essa integridade espiritual? Ele fala que é um conceito, né? Trazido aí por muitos grupos religiosos, tá? Que se refere à harmonia, à coerência entre a crença, valores, ações de um indivíduo, especialmente no contexto da fé. É uma capacidade de viver em sintonia com seus princípios espirituais. Então, aonde está esses princípios espirituais, pessoal? Na sua alma. A essência espiritual está lá, essas virtudes, tá? E agimos de acordo com ela em toda a área da vida. Então, por isso que eu falei, porque temos que cultivar, né? Então a gente vai cultivar através de oração, meditação, estudo, tá? Cultivar essa conexão com nossos princípios espirituais, que são essas virtudes que é da alma, o qual tem lá valores éticos e morais. A gente precisa cultivar para que a gente coloque aqui nessa realidade. E é o que não acontece com muitas pessoas. Colocam a máscara, tá? Não é sincera com ela, então ela vai criar um laço para ela, tá? E vai ser usada pelos inimigos aí, tá? Os arcontes para enganar. Além de você estar enganando a você mesmo, você está enganando as outras pessoas. Você está cometendo dois pecados, dois erros gravíssimos. E isso tem acontecido com pessoas que tá na liderança, né, de algum grupo religioso. Isso tem muito acontecido, tá? E é a rasteira que o inimigo vai lhe dar, tá? Porque você está permitindo isso. Você tem que ser sincero com você, tá? É atraída por dinheiro, por coisa, por fama, tá? Eu já estou até ficando preocupado que tá tendo muitas visualizações aqui, muitas pessoas se inscrevendo no meu canal. Eu não conheço essas pessoas, mas eu sei que a espiritualidade conhece. Ela está se inscrevendo porque ela viu algo que isso está fazendo bem à alma dela. As informações, a maneira que eu passo, tá? A frequência aqui que ela. Então, vocês vêm por causa da frequência. Se eu estiver fora, vocês não vêm mais. Ninguém quer coisa ruim, pessoal. Todo mundo quer coisa bonita, quer o bem, tá? Todo mundo quer essa frequência, tá? Então, por isso que a gente tem que se alinhar, sintonizar, né? É uma sintonia, uma frequência com esses princípios espirituais que está onde? Está na nossa alma, na nossa essência divina. Tá certo, pessoal? Está lá. E aí a gente vai entrar em harmonia entre crenças e valores e ações que a gente vai tomar aqui nessa realidade, tá? E é o que está acontecendo, que muitas pessoas não estão sendo sinceras com ela. Então, o que é que acontece? Mas ela está num contexto de fé, um contexto aí religioso, então ela cria uma máscara. Até as coisas que ela está fazendo é tudo para mostrar para as outras pessoas, tá? Para dizer que ela é de Deus. Para que você está fazendo isso, pessoal? Para quê? Se você não é de Deus, não sou de Deus. Ainda não me conectei, eu tenho que ser sincero. Seja assim, pessoal, para você entrar na verdade mesmo. Agora tá aí, tá? Por causa dos contextos religiosos. E, e depois vai ser mostrado, tá? Verdadeiramente se essa pessoa está conectada com a verdade. Então, a gente parou aqui, né, que estamos fragmentados e não alinhados com a nossa voz
e a presença autêntica. Então, a presença autêntica, a presença verdadeira, que é a nossa essência espiritual, nossa essência verdadeira. Então, se a gente ficar assim, a gente não vai se alinhar com essa voz, que é a intuição, né? A voz interior, e a presença autêntica. Não vamos ouvir a voz da interior da gente, não vai guiar a gente. Então, você não tem o Espírito Santo, você não tem o Espírito de Cristo. Então, você não é filho de Deus. Você é o quê? Uma criatura, né? Uma criatura que precisa despertar coisas para se tornar filho de Deus, tá? Aí o que mais? Ele fala que a segunda parte, a integridade espiritual exige que nos amemos e nos respeitamos incondicionalmente. Então, a integridade exige que nós amemos e nos respeitemos a nós mesmos, pessoal. Tá? É a primeira coisa. Então, se você não ama, é por isso que Cristo falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, uma pessoa que não é verdadeira com ela, não está sendo sincera com ela, será que ela vai ser sincera com os outros? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Aí ele fala, dessa forma nos tornamos mais autônomo, autossuficiente e confiante. Ganhamos maturidade, então maturidade espiritual, quando paramos de brincar com o nosso eu interior. Deixamos de nos fragmentar. Então, quando nos alinhamos com a integridade espiritual, né? Não vamos brincar mais com o nosso eu interior. Então, vocês estão de brincadeira com você mesmo. Se vocês estão ouvindo a verdade e não quer se alinhar com a verdade, está colocando máscara, você está brincando com o seu interior, né? Aí a gente deixa de nos fragmentar, então, de dividir, criar essas duas personalidades, né? Somos abertos, honestos, vulneráveis, disponível, humilde e confiável. Quando estamos quando estamos em integridade espiritual, quando a gente está alinhado com essa integridade. Estamos naturalmente dispostos a apoiar nossa evolução pessoal e humana. Então, ao mesmo tempo que você vai melhorando, você também é um agente de mudança na humanidade, tá? Nas pessoas. A mudança acontece dentro, tá, pessoal? Sem acontecer essa mudança, não vai acontecer nada. Aí ele fala, quando estamos conectados à integridade espiritual, podemos pedir desculpa com facilidade, nos comprometer em fazer e ser melhores. Somos naturalmente gentis e confiantes, fazemos as coisas certas, não por aprovação, porque esperamos um hábito adquirido, mas porque nossa direção vem de um estado interior de autenticidade. Então, não é porque você vai mostrar, eu vou fazer o bem, eu vou ser aqui porque... Não, pessoal, por isso que eu estou agindo naturalmente aqui, por isso que vocês sentem essa sinceridade. E muitas pessoas se inscreveram no meu canal por causa disso. Porque eu tenho que ser assim, autêntico. Não vou enganar vocês, tá? Como os outros estão fazendo. Não posso, tá, pessoal? É a minha integridade espiritual. Se eu acredito verdadeiramente que tem um espírito que está guiando, ele vai guiar para que tudo seja colocado na minha vida, mas não com peso, mas trazendo um alívio e me completando humanamente e espiritualmente. Então, ele diz que essa direção vem do estado interior de autenticidade da verdade, tá? Aí ele fala, a pessoa é autêntica, né? Aí ele fala, a honestidade consigo mesmo nos ajuda a relaxar a mente, o corpo, pois não há jogo nem interesse pessoal. Então, você está desinteressado, você
Tá relaxado, relaxa tanto a sua mente como o corpo, porque você não tem preocupação. Ah, eu vou ser honesto agora, ali na frente daquelas pessoas. Não, pessoal, você tem que agir com essa, naturalmente, com essa verdade que já está com você, tá? Se você está na verdade, você age naturalmente. E tem pessoas que falam assim, né? Porque a máscara, pessoal, traz um peso muito grande na mente e no corpo da pessoa, tá? Eu sinto muito, tá? E tem muitos aí, tá? Sofrendo, até tem até gente com ansiedade, pessoal. Depois até cai numa depressão. Não há medo de sermos pegos, nem a sensação de sermos uma fraude ou falso. Então, você está tranquilo, eu não sou verdadeiro. Então, você vai para qualquer lugar com a verdade. Então, quando uma pessoa tem algo escondendo, fazendo coisa, tem uma máscara, principalmente dos conceitos religiosos, né? Ela, como é que se diz? Ela tem medo de ser pego, tem uma sensação de que alguém descubra que ela está errada. A pessoa não fica em paz, pessoal, né? Aí ele fala: não duvidamos de nós mesmos, então, não duvidamos, mas também não somos arrogantes, pois estamos abertos a constante revisão e aprimoramento. Então, vamos melhorar. Não podemos entrar nessa arrogância, porque a gente está na verdade, esse agora eu sou importante. Ah, então, igual como a irmã falou aqui, que não encontrou em canal que está explicando igual eu estou explicando, de várias coisas, psicologia, psicanálise, espiritualidade, Bíblia. Ela não achou. Aí agora eu. Agora eu sou importante, rapaz. É isso. Eu vou fazer um curso, tá, pessoal, para vocês pagarem aí. Então, se eu entrar nisso, nessa arrogância, tá, pessoal? Eu vou sair, eu não vou me aprimorar espiritualmente. Temos que estar vigiando nisso, tá, pessoal? Aí ele fala: somos responsáveis e não damos desculpa para nós mesmos, tá? Não caímos naquela culpa. Somos fluidos interiormente porque sabemos que honramos nosso eu autêntico, então, nosso eu autêntico, nossa essência espiritual, com confiança, ao mesmo tempo em que estamos dispostos a revisar e aprender mais. Então, sempre que estamos dispostos a ver aonde a gente precisa melhorar, revisar e aprender com cada situação, tá? Uma pessoa que está com essa honestidade, nessa autenticidade, integridade espiritual, tá? Aí ele fala: quando estamos na integridade espiritual, estamos abraçando nossa humanidade. Então, é aí que a pessoa se torna humano, tá, pessoal? Porque vai colocar valores elevadíssimos. Então, se torna uma pessoa mais humana. Estamos no nosso melhor. Somos inteiro alinhado com a sabedoria interior, a qual todos temos acesso, se escolhemos ouvi-la. Então, a gente pode seguir essa sabedoria, que é Cristo. Ouvir essa sabedoria interior, tá? E esta integridade exige que aprendamos a habilidade do discernimento para que nossa mente se acalme o suficiente para que possamos ouvir sua direção. Então, precisa acalmar a mente, é por isso que a meditação é importante, para que você ouça a intuição, o guia do espírito, para você tiver a habilidade do discernimento, começar a discernir o que é certo e o que é errado. Você tem essa possibilidade. Uma pessoa que não está conectada com a integridade espiritual dela, é por isso que ela é levada, enganada pelos falsos profetas, aqueles que colocaram uma máscara. Vocês são levados. E facilmente, né? Olha aí a multidão dos falsos profetas. É muito.
Entende? Por quê? Porque vocês estão fora desse alinhamento, tá? Da integridade. Não vai ter habilidade para discernir o que é certo e o que é errado. Então, os falsos profetas, pior que ele mistura tanto verdade como mentira. Então, ele coloca a meias verdade, né? E é por isso que vocês, se você não tiver o discernimento, você é levado por isso. Eu fui muito tempo levado, né? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala em seguida, precisamos cultivar a coragem de seguir o que flui naturalmente dentro de nós. Então, precisamos cultivar isso aí, para a gente ter coragem de fruir essas coisas, que sair da nossa essência. Nossa mente pode se disfarçar de nossa protetora, então a nossa mente é enganosa. Por isso que a gente tem que acalmar ela, ouvir o guia do espírito, ouvir a intuição, né? Ela sempre tem uma agenda controladora, então a mente fica querendo controlar. É o que as pessoas entram no controle. Ah, eu tenho que controlar. Não controle nada, pessoal. Seja você mesmo, viva na sua autenticidade, sabe? Naturalmente, você vai fluir. Não uma coisa que, eu preciso demonstrar. Você não precisa demonstrar nada para ninguém, pessoal. Você trabalha com você. Você tem que melhorar cada dia, tá? Se errou, pessoal, tá tudo certo, tá? Tô aprendendo, eu errei. Quem é que não erra aqui? Quem é que não tá errando aqui, pessoal? Uns erram menos, outros erram mais, mas todo mundo tá errando. Tá querendo acertar essa verdade, tá? Aí ele fala, à medida que amadurecemos, então, à medida que você vai trabalhando, você vai amadurecendo espiritualmente, podemos deixar de lado e nos alinhar com o que se origina mais profundamente em nós. Então, você vai se alinhando com essa espiritualidade, com Cristo, com Deus. Então, naturalmente, as pessoas vão notar que você está agindo, como é que se diz, com virtudes elevadas. Foi isso que a enfermeira viu lá em mim, né? O Uber, né? Mas eu estava agindo naturalmente, pessoal. Não foi nada pressão, foi ali, não pensei em nada, só estava pensando em ir para a UPA tomar a minha injeção para eu melhorar do torcicolo. Só estava pensando nisso, né? Aí, aí ele fala, com a integridade espiritual, nós apresentamos e participamos com humildade e descrição, né? Você percebe que essa pessoa é humilde, tá? Muitas pessoas aqui já perceberam isso em mim. E veio falar, nossa, irmão, quanto à humildade você está transmitindo isso mesmo. Então, porque eu estou alinhado com minha integridade espiritual. Eu não posso perder isso. Se eu perder isso, eu estou desviado, tá, irmão? E eu vou desviar todos vocês aí. Tá? Vou desviar todos vocês aí, tá? Então, não posso sair dessa integridade, tá? Eu tenho que ir observando o que os apóstolos nos ensinam, o que é que realmente eu tenho que fazer, tá? Até nas coisas que eu não posso falar mentira só por causa de dinheiro, tá? Como os outros estão fazendo. Eu tenho que fazer de acordo com o que a espiritualidade quer. E é uma forma diferente do que os outros estão fazendo. Vocês estão percebendo isso aqui? Então, a facilidade em estar em sintonia com os seres humanos, tá? Pode-se dizer que então operamos a partir do coração. Então, uma pessoa que está na integridade, ela age a partir do coração, né? Com o cultivo da integridade espiritual. O mundo será um lugar melhor, porque a integridade espiritual incite que libertemos nossa capacidade inata de sermos pessoas verdadeiramente gentis. Então, a integridade ela vai
incidir que você se liberte da capacidade inata, né? Que é o nosso ego, tá? De sermos pessoas verdadeiramente, de se conectar com aquilo que é verdadeiramente, tá, pessoal? É o que está faltando para a humanidade, para que esse mundo seja um lugar melhor. Então, cada um fazendo a sua parte, o mundo vai se tornar uma coisa melhor. Mas, o que é que acontece? Tem aí a matriz que já criou para que a gente não entrasse nessa frequência. O que mais? Viver com integridade pode ser desafiador. Então, por quê? Especialmente em um mundo que muitas vezes valoriza a aparência em detrimento da autenticidade. Então, aqui valoriza a aparência, tá? Dinheiro, aparência. Isso aqui não é uma coisa que eu estou falando da minha cabeça, não. Já está acontecendo isso aqui. Pressões sociais, tentativa de conformidade e busca de aceitação pode levar um indivíduo a comprometer seus valores. É isso, as pressões sociais, né? Tentativa de conformidade. Então, pressionar para que a pessoa aceite aquilo. A pessoa quer melhorar, né? Socialmente, espiritualmente, há uma pressão muito grande para que ela não melhore. Você vê que a gente está tentando melhorar. Você vê que a gente é atacado, pessoal. Tá? No entanto, é fundamental, né, que os cristãos permaneçam firmes em sua convicção. Lembrando que a verdadeira integridade é uma expressão, né, de fé e da confiança em Deus, mesmo diante da adversidade. Então, é fundamental que aqueles que foi chamado pela espiritualidade, né, e permanece trabalhando a espiritualidade, ele tem que permanecer firme nessa convicção. Lembrando que a verdadeira integridade é uma expressão de fé e confiança em Deus. Então, quando a gente está expressando a nossa integridade, a gente não se corrompe, a gente está expressando a nossa fé e a confiança em Deus, pessoal. Mesmo diante da adversidade. Você pode ter dificuldade? Então, eu tenho dificuldade aqui de todos os tipos. Mas só por isso eu vou chegar a enganar as pessoas que estão aqui me ouvindo sobre espiritualidade, pessoal? Não posso fazer isso. Pela minha consciência, tá? Aí ele fala, a falta de integridade pode levar a consequência significativa, tanto pessoal quanto na sociedade. O indivíduo não vive de acordo com seus valores. Pode experimentar conflito interno, culpa e uma sensação de desconexão com Deus. É isso que vai acontecer, tá? Se você não fica na sua integridade. Além disso, a falta de integridade pode prejudicar relacionamento e a ruptura dentro de uma comunidade de fé. É crucial que os que estão despertos e trabalham a sua espiritualidade reconheçam a importância de viver de forma íntegra para evitar consequências negativas. Então, é crucial que aqueles que estão despertos, trabalhando a sua espiritualidade, têm que reconhecer essa importância de você ter essa integridade, para que as consequências negativas não venham, tá? Aí, aí ele fala, embora a espiritualidade seja frequentemente identificada como religiosidade, ela se difere de vários aspectos importantes. Então, porque a espiritualidade não é religiosa, tá? Aí ele fala, a espiritualidade é uma inspiração consciente e, portanto, individual. Então, é individual, você tem que trabalhar aí seus valores aí, tá, pessoal? Eu não posso obrigar você. Isso tem que vir da sua conexão com a sua espiritualidade.
exige que não apenas envolvimento pessoal, mas também um esforço pessoal sério. Seus ideais desafiam a integridade de todo o que aspira à verdade. A verdadeira espiritualidade exige integridade. Então, aquele que está na verdadeira tem que exigir integridade, ele tem que ser íntegro. Não pode andar aí de qualquer jeito, tá? Sem a conexão verdadeira com a gente. Ele vibrar nessa integridade aí, essa virtude, tá? Aí ele fala, a integridade é a chave para uma vida plena, feliz, né? Nossa confiança, acessibilidade ao amor e a intimidade e a habilidade de permanecer tendo Deus conosco. Toda esta primazia vão e vêm de acordo com o qual bem seguimos os sentimentos de nosso coração. Então, se você segue essa intuição do coração, você vai seguir bem, tá, pessoal? Você vai ter uma vida plena, espiritualmente feliz, tá? Não vai ser afetado por desconexão. Você vai sentir que Deus está com você, tá? Agora a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa integridade espiritual? Vamos ler, né? Se a gente não ler, tá? Procure lá na Bíblia. Tem alguns que falam assim, na Espírita. Procure lá na Bíblia, lá o Mateus lá. Não, a gente vai procurar e a gente vai ler, pessoal, tá? Então, Lucas 16, versículo 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, é desonesto no muito. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com a riqueza desse mundo ímpio, quem confiará a verdadeira riqueza a vocês? Então, se vocês não for fiel nem com a riqueza desse mundo, vocês já estão se corrompendo. Será que a espiritualidade de Deus vai confiar a verdadeira riqueza? Que é essa conexão com a espiritualidade? Ele não pode confiar isso, tá? Você vai administrar pessoas, levar pessoas para o erro? Espiritualidade nunca vai confiar. Então, a espiritualidade, aquele que se torna o canal, é aquele que entra nessa confiança da espiritualidade. Por isso que ele está olhando o comportamento da sua integridade espiritual. Ele está orando. Então, às vezes a gente não foi escolhido, pessoal, não é à toa, tá? Foi por isso que o Cristo falou para os discípulos, né? Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Por quê? Deve ter vindo virtude, valores, tá? E escolheu, prepararam eles para que hoje eles falassem do evangelho, o qual a gente está usando agora. Estou usando o evangelho de Lucas, que foi preparado. Então, quando você é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, a espiritualidade confia em você. Mas se você é desonesto no pouco, né? Como é que você vai ser honesto no muito? Você vai ser desonesto. É claro, né? Ao que mais? Provérbio 10, versículo 9. Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue a vereda tortuosa, então, vereda, caminho. Então, quem pega o caminho tortuoso será descoberto. Então, e aí vai ser a vergonha, né? Na hora que ser descoberto, tá? A verdade vai aparecer. Cristo vai trazer tudo à tona, quem é o verdadeiro e quem não é. Isso vai ser uma vergonha, tá, pessoal? Para as pessoas, tá? Principalmente aqueles que estão na religiosidade aí, dizendo que é de Cristo e não tá andando nessa integridade. Tá pegando o caminho tortuoso e vai ser descoberto. Provérbio 28, versículo 6. Melhor é o pobre
íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seu caminho. Então, é melhor você ficar pobre, mas íntegro, né, na conduta, que isso vai ser melhor. É melhor do que o cara ter riqueza aí, muitas coisas, mas é perverso em seu caminho, sabe? Desvirtua muita gente, tá? Fazendo muita coisa, mas e usando a riqueza, tá? Que não é dele, mas está usando para o mal, para desvirtuar muita gente. Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí o que mais? Provérbio 19:1. Melhor o pobre que vive com integridade, então espiritual, né? Do que o tolo que fala perversamente. Então, daquele tolo que está falando coisas perversas, desviando pessoas da verdade, tá? Aí o que mais? 1 Pedro 3,16. Contudo, faça isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que o que fala maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fique envergonhado da sua calúnia. Então, demonstre isso agindo com essa integridade espiritual. Eles vão ver, nossa, não, eles vão ter, eu falei mal dessa pessoa, nossa, essa pessoa opa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa correta. Então, eles vão ficar envergonhados, tá? Ah, o que mais? Colossenses 3:23. Tudo o que fizere, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Então, a gente vai fazer as coisas, a gente que é espiritual, a gente tá fazendo como para o Senhor, tá, pessoal? A luz está querendo apagar aqui, ó, pessoal. Você está vendo aí? Está querendo apagar aí as coisas. Então, faça de todo o coração para com o Senhor, tá? Será que vai apagar assim? A gente aí não vai terminar aqui o vídeo, tá, pessoal? Mas é isso, vamos lá. Então, tudo faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Fazendo as coisas, o bem, tá? Como se fosse para o Senhor. Não esperando algo em troca. Quando você faz isso, você está numa frequência da integridade espiritual. É muito bom. Você vai receber a recompensa, porque tudo que você faz no universo de bem vai voltar para você. Não tem como. O universo ele não vai deixar ninguém falta, tá? Aí o que mais? Provérbio 21, versículo 3. Fazei o que é justo e certo. É mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Então, não adianta fazer o seu sacrifício aí, tá? Se você não faz o que é justo, o que é certo. Porque o que é justo e o que é certo é mais aceitável. Então, o Senhor gosta disso, vai aceitar você. Tá? O que mais, pessoal? 2 Coríntios 8, versículo 21. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala. Estou tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Eu estou fazendo o que é correto diante de Deus, né? Que ninguém está vendo, né? Deus está vendo, mas estou fazendo diante dos homens também. É assim, pessoal. Primeiro você tem que estar fazendo como fazendo para o Senhor, tá? Porque não adianta fazer diante dos homens, mas diante escondido está fazendo coisas erradas. Você não está nessa integridade espiritual, tá? O que mais? Hebreus 13:18. Ore por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, Paulo, né, tá falando, ore por nós, irmão. Estamos certos de que temos uma consciência limpa. Estamos falando a verdade para você. E desejamos viver de maneira honrosa em tudo, né? De maneira íntegra em tudo que é aqui para a gente viver. Então, existe uma frequência da espiritualidade em tudo, pessoal.
A gente pode fazer tudo, mas de acordo com aquilo que esteja com a espiritualidade. Por isso que Paulo falou, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nem tudo eu posso fazer aquilo que não convém. Eu vou fazer aquilo que convém, tá de acordo com a frequência da espiritualidade. Tá? E a gente vai aproveitar todas as energias aqui, tá? Mas de uma forma que a gente não perca essa integridade, essa ligação com a nossa espiritualidade, tá? Entende, pessoal? O que mais? Filipenses 4:8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Então, pense e pratique essas coisas que você vai estar nessa integridade espiritual. Tá? É muito bom, então. Tá, pessoal? O que mais? Salmo 41, versículo 12. Por causa da minha integridade, me sustém e me põe na tua presença para sempre. Então, é por causa da nossa integridade, né? Que Deus vai nos sustentar e vai pôr na presença dele. Então, sem integridade espiritual, você não está na presença de Deus. Irmão Samuel, eu estou há 20 anos, 30 anos na igreja. Se você não está nessa integridade espiritual, agindo sinceramente com você mesmo, tá? Não enganar os outros. Então, Deus vai pôr você na presença dele para sempre. Se não, tá fora, tá, pessoal? Então, pessoal, é isso, tá? Cadê mais? Jó 27, versículo 4 e 6. Aí, ó, Jó é um desses que passou pelo aperto. Vamos ver o que é que ele fala. Meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nossa, pessoal, é forte, hein? Nunca darei razão a vocês. Então, ele falando com os amigos deles, né? Mas minha integridade não negarei jamais até a morte. Nossa! Jó estava passando pelo aperto, mas ele disse, jamais a minha integridade, eu jamais negarei essa minha, eu vou até a morte. Deus pode me levar aqui. Nossa, pessoal, é uma fé muito, muito forte, tá? Manterei minha retidão e nunca o deixarei. Não vou deixar. Enquanto eu viver, vou dizer que Deus é bom, Deus está me ajudando, mesmo nesse momento difícil. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Então, a minha consciência não vai dizer que eu estou fora da espiritualidade. Você lembra, você sabe da história de Jó, né, pessoal? Você viu o aperto que ele passou. Mas ele continuou firme na integridade espiritual, não negou a... Aí o que é que Deus fez? Porque Deus queria provar, deixou aquilo acontecer para Deus provar para quem? Para Satanás. Porque você lembra da história, Satanás foi até diante de Deus, ele tá assim, ele é íntegro, ele tá agradecendo você, porque você dá tudo a ele aí, ó. Mas o que é que Deus fez? Deus conhecia o coração de Jó. É porque eu estou dando a ele, é? Eu vou tirar tudo dele aí, pode ferir lá. Então feriu com lepra, tirou tudo. Mas Jó permaneceu íntegro. Então, pessoal, é um exemplo, tá? Que é uma história da Bíblia, é um exemplo para a nossa vida, tá, pessoal? O que mais? Salmo 26, versículo 1. Fazer justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar.
Então, Deus pode fazer justiça na nossa vida se a gente tem vivido nessa integridade, tá? Deus vai nos ajudar, pessoal. O que mais? Salmo 25, versículo 21. Que a integridade e a retidão me proteja, porque a minha esperança está em ti. Então, a integridade, você andar, né? E a retidão vai proteger você de contra todos os enganos, os erros, tá, pessoal? Por quê? Porque Deus é a nossa esperança, está em Deus. Será que a sua esperança está em Deus? Tá? Tem que fazer análise, tá? O que mais? Miqueias 6, versículo 8. Ele mostrou a você um homem que é bom e que o Senhor exige. Pratique justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Então, pessoal, Deus mostrou um homem bom que é Cristo, né? E ele exige que a gente pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Deus. É isso que ele quer da gente, tá? Nada mais. A gente ir se alinhando, tá? E em cada situação que a gente enfrentar, tá, pessoal? O que mais? Tito 2, versículos 7 e 8. E tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. E o seu ensino mostra integridade e seriedade. Então, integridade espiritual. Você está ensinando, vocês que ensinam, você tem que passar essa vibração. Use linguagem sadia, né? Não pode falar, de vez em quando aqui eu falo as besteiras, tá? Contra o qual nada se possa dizer, para o que se opõe a você fique envergonhado por não poderem falar mal de nós. Então, aqueles que querem achar coisa aqui, por isso que tem muitos aqui, às vezes achar um erro aqui para me acusar, pessoal. Mas até agora, graças a Deus, e a espiritualidade não apareceu. Apareceu uns aí que queria, mas já foram embora, tá? Eu acredito, né? Eu esperava que eles ficassem aí. Provérbio 11, versículo 3. A integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Então, aquele que é justo, tá, pessoal? Ele anda na integridade, ele vai guiar você pela essa verdade. Mas aquele que tem falsidade, coloca máscara, que é infiéis, ele vai destruir a sua alma, vai levar você para o engano. É o que está acontecendo, tá? O que mais? Provérbio 20, versículo 7. O homem justo leva a vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Então, o homem justo que faz justiça, tá? Leva a vida íntegra. Os filhos deles, ele vai ser um exemplo para os filhos deles. Vai ser feliz, tá? Como vai ser feliz? Entende? Aí o que mais? 1 Reis 8, versículo 61. Aqui a gente lê, tá, pessoal? Aqui não é ler um versículozinho e aqui a gente lê profundamente, tá? Muito versículo aí, tá? Aí ele fala, 1 Reis 8, 61. Mas vocês tenham coragem, tenha coração íntegro para o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecer os seus mandamentos, como acontece hoje. Então, pessoal, a gente tem que ir para andar nos mandamentos, para a gente obedecer ao Senhor, a gente tem que andar com o coração íntegro. Então, tem que ter integridade espiritual. Senão, não se conecta, tá? Não, você vai andar fazendo aí, vai colocar uma máscara religiosa, né?
Aí, 2 Crônica 19, versículo 9. Dê-lhe o seguinte ordem: vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro, no temor do Senhor. Então, essa é a ordem, que você sirva ao Senhor com fidelidade e tenha um coração íntegro. Então, tenha a conexão com a integridade espiritual, no temor do Senhor. É isso que a gente tem que andar, tá, pessoal? Nessa integridade. Senão, não tem conexão com Deus, tá, pessoal? A gente vai colocar uma máscara, vai ser igual aos outros religiosos com a máscara, mas verdadeiramente não está conectado. Ao que mais? Neemias 7, versículo 2. Para governar Jerusalém, carreguei meu irmão Hanani, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Hananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Então, por isso que a espiritualidade vai escolher aquele, pessoal, que está na integridade. Ele é íntegro, ele teme a Deus. Então, a espiritualidade vai escolher você como canal quando você entrar nessa frequência. Muitos ficam aqui até, tem gente até que está me invejando, pessoal. Quando eu estava lá, que eu cantava lá nas igrejas, tinha gente que me invejava, pessoal. E eu não tinha nada, eu não tinha sucesso. Mas por que isso? Porque às vezes a espiritualidade escolhia, bote esse daí. Então, ele faz isso porque ele escolhe aquele que está íntegro e teme a ele, né? Mais do que a maioria dos homens. Então, você só vai ser escolhido para isso, tá? É o que mais? Jó 1:1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então, foi por isso que Deus queria provar para Satanás que ele ia permanecer íntegro, justo, mesmo sem ter os benefícios, tá? Mesmo ele sofrendo lá doença, Jó permaneceu íntegro. Ele disse: eu vou com minha integridade até a morte. E foi isso que aconteceu, né, pessoal? Ao que mais? Jó 8:20. Pois estou certo que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece a mão do que faz o mal. Então, Jó tinha certeza, pessoal. Deus não vai abandonar aquele que está andando com a integridade. Ele jamais vai fazer isso. Porque Deus é justo. Então, o que é que estava passando ali? Ele estava percebendo que era coisa para estar provando a fé dele. Tá? E foi o que aconteceu, né, pessoal? Vocês sabem a história. Aí, Salmo 15, versículo 2. Aquele que é íntegro e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Então, aquele que está andando, o coração dele vai falar a verdade. Ele vai ser guiado por esse coração, por essa intuição. É o que eu estou tentando aqui, é uma luta, tá? Não tá fácil, tá, pessoal? Mas temos que manter essa humildade, tá? Nessa frequência da verdade, para que a gente não caia na cilada. O que tem de cilada aí espiritual não tá no gibi. Devia estar no gibi, né? Para avisar a gente. Eu acho que só tá no desenho do Simpson, né? Você já assistiu o desenho? Então tá lá avisando as coisas que vai acontecer. As ciladas, tá? Aí, Salmo 101, versículo 2. Seguirei o caminho da integridade quando virá ao meu encontro, e minha casa viverei de coração íntegro. Então, a sua casa tem que ser a casa com coração íntegro. A casa espiritual. A casa de Deus, tá? E aí você vai seguir esse caminho da integridade, né?
e ele vai vir ao seu encontro. Quem? Deus, Cristo. Tá? Ele vai vir na sua casa. O que mais, pessoal? Mateus 22, 16. Enviarei os seus discípulos junto os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensina o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixa influenciar por ninguém, porque não te prende a aparência dos homens. Então, olha o que junto aos discípulos herodianos disse a ele, disse a Cristo, mestre, né? Que ele era íntegro e ensinava o caminho de Deus conforme a verdade. Eles sentiram isso, pessoal, de Cristo. E não se deixa influenciar por ninguém, pela aparência de ninguém. Cristo estava olhando o coração da pessoa. Porque não te prende a aparência do homem. Então, esses discípulos perceberam isso em Cristo. Que ele estava naquela integridade com Deus, tá? Cristo não escolheu os discípulos pela estudo, por bens materiais, não escolheu homem íntegro, tá? Que pudesse fazer o trabalho, porque ele conhecia cada um, né, pessoal? Aí o que mais? Colossenses 3, versículo 9 e 10. Não minta um ao outro, pois que você despisse do velho homem, com as suas práticas vos revestisse do novo. Então, o velho homem, já expliquei aqui, é o homem do ego. Então, você está se revestindo do novo homem, o homem espiritual, o homem da essência espiritual, que se renova em conhecimento e a imagem do seu Criador. Então, você tem que refletir essa imagem, a imagem do Criador. Então, é você andar nessa integridade espiritual. Não minta. Primeira coisa que você tem que fazer é não mentir um ao outro. Então, por isso que eu não posso mentir aqui para vocês. Não é por causa de vocês, pessoal. É porque eu estou trabalhando a minha integridade, a minha humildade, eu estou trabalhando em mim, tá? E eu posso servir de um exemplo para vocês, tá? Mas esse é um trabalho meu. Se chegar alguém querendo me corromper aqui com dinheiro, se eu aceitar, eu fui corrompido, tá? Então, por isso que eu tenho que trabalhar isso para que resistir a essas coisas aqui, tá, pessoal? O que mais? Efésios 4, 25. Por isso, cada um de vós deve deixar a falsidade e falar com verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um só corpo. Então, somos membros de uma só igreja. A gente não pode mentir. Pelo amor de Deus, se eu não posso mentir para uma pessoa que está fora do corpo, quanto mais vocês que estão no corpo aqui, pessoal. Eu não posso fazer isso, agir de falsidade com vocês, não falar a verdade. Nossa, pessoal, eu vou estar cavando meu próprio buraco. Entende por quê? Não é por causa de vocês que eu estou agindo dessa maneira. É pelo a minha integridade espiritual, a minha conexão, porque eu sei que eu vou perder. Se eu não agir corretamente com vocês, que são meus irmãos que estão no corpo, quanto mais eu vou agir com quem, pessoal? Entende? Ao que mais? Tiago 1, versículo 22 e 23. Não vos limiteis a ouvir a palavra, enganando a vós mesmos. Fazei o que ela diz. Então, não só fica ouvindo, faça o que ela diz. Ao que mais? 1 João 3, versículo 18. Querido filhos, então, está falando com o filho. Não amemos com palavra ou discurso, mas com ações e verdade. Então, não é eu te amo. Não.
Você tem que demonstrar isso verdadeiramente nas ações e com verdade. Então, com conexão com a verdade, tá? E as pessoas vão sentir que você está fazendo de verdade. Tá certo, pessoal? Vou tomar um chá aqui que eu chupei a bala, tá vendo? A partilha de magnésio para me dar, mas mesmo assim tá me dando soluço. Aí ele fala, Gálatas 6, versículo 4. Cada um deve testar suas próprias ações. Então, pode orgulhar-se apenas de si próprio, sem se comparar com os outros. Então, você está trabalhando você mesmo, tá, pessoal? Se você for testado e tiver uma própria ações boa, né? Não se compare com ninguém. Você pode se orgulhar apenas de si próprio. Eu consegui não fazer isso, não enganar ninguém. Não se compare com os outros, tá? Aí o que mais? 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós próprio para ver se está na fé. Ponde-vos a prova. Não perceber que Jesus Cristo está em vós, a não ser claro que não passei no teste. Então, você está tendo testado, você não sabe o que está, a não ser que você não passou no teste. Não ficou na integridade. Começou a se desviar da fé, a perder essa conexão com Cristo. A não ser que você não passe no teste. Então, se você não passou no teste, você não vai ter a conexão com Cristo. Você não vai ser um canal da espiritualidade de Deus, de Cristo, né, pessoal? Você não vai ser. Tá certo? O que mais? Tiago 1:12. Bem-aventurado aquele que persevera na provação. Foi Jó, né? Porque tendo resistido à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu ao que o ama. Então, a coroa da vida vai se coroar com essa eternidade. Então, será que você pode resistir, pessoal? Mostrar que está na integridade, não deixar nada que corrompa você? Você permanecer igual a Jó, será que a gente tem fé, pessoal? É por isso que eu fico aqui trabalhando para eu ter fé, porque pode acontecer uma situação dessa. E aí? A gente não resistir, se desviar, tá? Então vamos trabalhar isso, tá? Porque temos uma coroa da vida que o Senhor prometeu àquele que o ama. Tá certo, pessoal? Acabou. Nossa, foi tanto versículo, né, pessoal? Tem pessoas que olharam aqui, nossa, irmão, você fala muita Bíblia. A gente estuda, tá, pessoal? Tá certo? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!